Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Felipe. Nesta aula nós vamos falar sobre o máximo divisor comum, também chamado como MDC de dois ou mais números, certo? Bom, o que é o MDC? É o maior divisor comum de dois ou mais números, certo? Quando nós temos dois números, por exemplo, eles têm vários divisores. Aí quando se pergunta qual é o MDC entre eles, vai ser aquele número que é o maior número que pode dividir esses dois números ao mesmo tempo. E alguns métodos de como fazer o cálculo do MDC. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é qual é o MDC entre 18, 42 e 300. São três números aqui e nós queremos saber qual é o MDC entre eles. Então, esse método aqui consiste em enumerar os divisores naturais de, como são é do MDC, o maior divisor, então vai ser o número natural. Então, a gente enumera os divisores naturais de 18. Nós temos o número 1, 2, 3, 6, 9 e 18, até ele mesmo. Os divisores de 42 são 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e 42. Já os divisores de 300 são todos estes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150 e 300. Certo? Agora uma coisa que é comum a todos eles, né? Todos eles têm quatro divisores comuns: o 1, o 2, o 3 e o 4. Percebam que esses quatro números estão presentes como divisores de todos eles. No entanto, o MDC será o maior divisor comum a todos esses três números, e entre eles o maior será o 6. Portanto, o MDC, o máximo divisor comum desses três números, será 6. Ok? Este é um dos métodos, só que ele pode acabar sendo demorado porque você vai acabar tendo que escrever todos os divisores deles e poder avaliar. Há um segundo método, que é encontrando o MDC pela decomposição em fatores primos. Por exemplo, determinar o MDC entre 48 e 36. O que é a decomposição? Vai ser assim, ó. Vou pegar o número 48, vou traçar uma linha vertical, aparentemente vertical, e agora eu vou dividir do lado de cá, que vou colocar divisores de 48 até chegar no número 1, até ter resto 1. Então, 48 eu começo por 2. 48 dividido por 2 será igual a 24. 24 dividido por 2 será 12. 12 dividido por 2 será 6. 6 dividido por 2 será 3. 3 dividido por 3 será 1. Então, eu posso dizer que 48 é igual a 2 elevado à quarta potência vezes 3. Tanto é que 2 elevado à quarta potência será 16. E 3 vezes 16 é igual a 48. Bom, agora vamos decompor o número 306 em fatores primos. Começando pelo 2, pois ele é par. Sempre que o número for par, a gente começa por 2. 302 dividido por 2 será 153. 153 é divisível por 3. 153 dividido por 3, fazendo a continha aqui do lado. 3 vezes 5 é 15. Resto 0. Desce 3. 3 vezes 1, 3. Resto 3. Resto 0. Então vai ficar 51. 51 também é divisível por 3, pois 5 mais 1 é igual a 6. E 6 é divisível por 3. Então, 51 dividido por 3. 51 dividido por 3 vai ser 17. Então, aqui vai ficar 17. 17 ele é número primo. Então, 17 é divisível por 17. E aqui, resto 1. Ok? Então, a gente pode decompor 306 nos seguintes fatores primos. 306 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 17. Então, a pergunta é, como eu posso encontrar o número
o MDC desses dois números através de decomposição em fatores primos. É o seguinte, eu vou ver quais números se repetem em ambos. E quais são os números que se repetem? Aqui ó, nós temos o número 2, então, e aqui nós temos 4, mas só se repete em um. Então, o número primo, vou chamar de NP, o número primo não, o MDC, eu vou chamar assim, 2 vezes, vejam que só pode ser um número 2, pois aqui só pega 1, então só vai ser 1. Do mesmo modo aqui, ó, só pega um 3, então também vai ser apenas um 3 desse lado, que tem 2. 2 vezes 3. O 17 é só aqui, então o MDC entre 48 e 306 vai ser 6. Ok? Então, quando fizermos a decomposição em fatores primos desse método assim, nós vamos pegar os únicos fatores que se repetem em ambos para fazer a multiplicação entre eles e encontrar o MDC. Bom, no entanto, há um outro método que consiste na divisão entre os números ao mesmo tempo, ou seja, a decomposição em fatores primos simultânea. Por exemplo, vamos achar o MDC entre 100 e 550. Neste caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou decompor os dois ao mesmo tempo, 100 e 550. No entanto, essa decomposição ela não vai chegar até o número 1, ela vai chegar até o momento que eu não puder dividir ambos os números pelo mesmo fator. Então vejam, vamos lá, ambos são pares, então eu vou começar com 2. 100 dividido por 2 é 50. E 550 dividido por 2 será igual a 275. Certo? Então agora é o seguinte, vejam que um é par, o outro é ímpar, então não posso continuar com 2. Mas vejam também, ó, nenhum dos dois números é divisível por 3. Então eu tenho que recorrer ao próximo número primo, que no caso será o 5. Então vou pegar 50 dividir por 5 vai ser 10. E 275 dividido por 5 vai ser igual a 55. Observem que eu ainda posso dividir ambos estes números por 5. Então, 10 dividido por 5 vai ser 2 e 55 dividido por 5 será 11. Agora percebo que ambos são números primos, então eu não posso dividir eles por mais nenhum número simultaneamente. Então, acabou aqui e o MDC será igual à multiplicação destes números. 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 2 vezes 25 será 50. Então, o MDC entre 100 e 550 será igual a 50. E este, particularmente, para mim, é o método mais rápido e mais simples de descobrir qual é o MDC entre dois números, que consiste, de fato, dividir ambos os números, ou 3 ou 4, independente da quantidade de números que for, por números, até chegar ao ponto de não ser possível mais dividir estes números por mais nenhum ao mesmo tempo, ok? Então vamos resolver um problema utilizando a fatoriação simultânea. O marceneiro tem duas ripas de madeira, uma com 120 centímetros de comprimento e outra com 180 centímetros de comprimento. E ele deve cortá-las em pedaços iguais para montar uma pequena estante, ou seja, ele quer cortar em pedaços iguais, de tamanho igual. Sabendo que os pedaços devem ser do maior tamanho possível, qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Então, essa questão é um exemplo claro de um cálculo de MDC, pois nós temos dois números, 120 e 180, e está pedindo uma divisão, descobrir qual é o maior divisor destes números, pois quer cortar em pedaços que sejam maiores possíveis. Então, neste caso, nós vamos calcular o MDC entre eles. Ambos são pares, então eu vou começar com 2. 120 dividido por 2 será 60 e 180 dividido por 2 será 90.
continuam sendo pares, então eu divido por 2 novamente. 60 dividido por 2, 30. E 90 por 2 será 45. Um é par e o outro é ímpar, então não posso mais dividir por 2. Mas vejam que 30 é divisível por 3 e 45 também é divisível por 3. Então eu posso dividir ambos os números por 3. 30 dividido por 3 será 10. 45 dividido por 3 será 15. E eu ainda posso dividi-los agora por 5. 10 dividido por 5 é 2 e 15 dividido por 5, 3. Agora eu não posso mais dividir eles, então acabou aqui esse cálculo. Então o MDC, o maior tamanho possível das ripas será 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3 vezes 5. 4 vezes 3 é 12, 5 vezes 12 é 60. Então, o maior tamanho das ripas possível será 60 centímetros. Ok? Então, sempre que forem calcular MDC, eu aconselho a utilizar este método, que é o cálculo com fatoração simultânea, que é um método mais simples e mais rápido. No final, só basta apenas multiplicar estes números que aparecem deste lado, que nós vamos encontrar o MDC, ok? Então, esta foi a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula.